A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza. Vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, com todos vocês que participam aqui dessa emissora do bem, que deixa nosso coração feliz, que acompanha as nossas atividades em tudo que a gente faz, não é? A gente escuta a rádio o dia inteiro e faz um bem, não é, minha gente? Então, hoje nós vamos conversar aqui sobre aquelas tarefas ou aquelas ações ou até mesmo a nossa transformação pessoal para mais tarde. Muitas pessoas me procuram querendo saber qual é o centro que eu frequento, que querem ir também, sentem que precisam trabalhar a sua espiritualidade. Eu acho interessante isso, eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. E aí depois que eu falo os horários, os dias sempre dizem, um dia eu vou lá, tal, aí eu falo, mas você já pode ir lendo algum livro, que tal ler esse livro aqui ou aquele? Pois eu tenho que ler, é mesmo, eu preciso cuidar desse meu lado que está muito deixado para lá, né? Eu preciso retomar, e eu vou prestando atenção nesse comportamento, que é um dia eu vou, um dia desse eu vou, um dia eu leio, mais tarde eu vou lá, estou precisando mesmo, que é a pessoa percebendo, se dando conta que precisa se lembrar que é espírito. Não é nada externo. É uma reconexão consigo que ele está sentindo falta. E parece que isso está do lado de fora. E parece que para poder fazer esse caminho de reconexão consigo mesmo, essa necessidade de oração, de aquietar o espírito, é uma coisa assim que precisa de muitos requisitos, né? Então nunca é agora. Nunca é hoje. É um dia, eu vou lá, quem sabe, tal, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, quando eu ficar velho, enfim. E eu fico muito surpresa que às vezes isso acontece assim, quando a pessoa adoece, aí ela vai. Quando a pessoa perde o emprego, está numa tristeza profunda, um mal-estar enorme, aí ela entende que é chegada a hora. E então, quando a gente entende que a gente é espírito, frequentar qualquer ambiente religioso não é senão um caminho para nos ajudar nessa conexão. Não necessariamente precisa ser assim, mas no nível de dispersão que a gente se encontra, precisamos de algumas instâncias externas que nos auxiliem nesse contato, né? E aí eu abri aqui uma página do Emmanuel que me chamou muita atenção quanto a esse tema. Chama-se De Madrugada, em que Emmanuel vai se referir ao momento que Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus, que é de madrugada. Emmanuel vai usar essa metáfora num sentido muito interessante, mas antes eu vou ler o trechinho de João em que ele descreve isso. Então isso está em João, capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena veio cedo, estando ainda escuro, para o sepulcro, e vê a pedra removida do sepulcro. Então ela corre e se dirige a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: removeram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Então saiu Simão Pedro e outro discípulo e chegaram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu adiante de Pedro apressadamente e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se para a frente, viu as bandagens de linho depostas, contudo não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, também chega, entra no sepulcro, observa as bandagens de linho depostas e o sudário que estivera sobre a cabeça dele, ao qual não estava com as bandagens de linho depostas, mas enrolado num lugar à parte. Sendo assim, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro entrou também, viu
e creu, pois ainda não haviam entendido o escrito, segundo o qual é necessário se levantar dos mortos. Então, os discípulos partiram novamente para casa. Então, Emmanuel pega esse trechinho de João, nesse momento em que João descreve que Maria foi muito cedo, ainda não havia amanhecido, ainda não havia clareado o dia. Então, ele coloca nesse capítulo 168 do livro Pão Nosso o termo de madrugada. E vai separar essa palavra para dizer para nós que ela não esperou o dia amanhecer. Então, ela foi o mais cedo que ela pôde. Então, ela se colocou a caminho de encontrar com o Mestre. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas Jesus já estava morto. Mas o que é que Maria procurava naquele lugar? Por que ela queria se encontrar com aquele corpo e cuidar do corpo e assim por diante? Porque Maria podia ter, já morreu mesmo, né? Deixa pra lá. E interessante, Emmanuel usa o termo importante aqui nessa página, que com a morte de Jesus, muitos discípulos perderam a confiança no Evangelho. Morreu o nosso líder, então a gente não tem mais condição de confiar, crendo nisso. Então vamos voltar à nossa vida comum, vamos fazer o que a gente fazia antes mesmo, que isso é, né? Então ele diz o seguinte, que quando a gente quebra a confiança com aquilo que sustenta a gente, né, que é a nossa fé, confiança é fé, né? Quando a gente quebra a fé, quando a gente quebra a confiança, o que acontece? Ele dá aqui 2 movimentos. Sono do esquecimento ou lamentações estéreis. Então, vamos ver se isso não acontece com a gente, né? Quando a gente perde a confiança na gente mesmo, ou a gente perde a confiança em algum trabalho espiritual que a gente fazia, a gente perde a confiança em Deus, perde a confiança em alguma relação que a gente tinha. Não importa, se você perde a confiança, ou seja, que é aquilo que nos liga, que nos enlaça a algo, veja esses 2 movimentos consequentes. O que aconteceu com você? Você se perdeu em lamentações estéreis ou você caiu no sono do esquecimento? Aqueles 2 do caminho de Emaús estavam nas lamentações estéreis. Quando Jesus encontra com eles no caminho, eles estão reclamando. A gente achava que Jesus ia salvar, e isso, mas aquilo, papapá. Em vez de divulgar o evangelho, ficaram em lamentações estéreis. Alguns discípulos entraram no sono do esquecimento. Esqueceram. Ele já morreu mesmo, acabou, não vai ter reino de Deus, deixa pra lá. Vamos voltar ao que a gente fazia antes, né? Então, isso é uma reflexão super importante pra gente. Se você perdeu a confiança em si mesmo, ou em Deus, ou em alguém, o que te aconteceu? Você se perdeu em lamentações estéreis ou você ficou no sono do esquecimento? Essas pessoas que me procuram perguntando sobre a casa espírita, quando é que abre, como é que funciona, como é que é, mas nunca vai, para mim está no sono do esquecimento. Procrastina, deixa para mais tarde, espera o dia amanhecer, escurecer, complicar, espera a doença vir e não se prepara e não cuida e não se encontra com a verdade, tá? O que significa ir ao sepulcro de Jesus? Né? Então, quando a gente começa a entender que todo o trabalho de cura interior que a gente queira fazer consigo mesmo exige de nós abrir mão do sono do esquecimento e abrir mão da lamentação estéril, o passo que a gente vai dar é de ação condizente. Então, quando a gente tem o evangelho no coração, veja bem, não é para a gente decorar o evangelho, não é para a gente ser teórico do evangelho, é para a gente viver o evangelho. Quando o evangelho está no coração da gente, as circunstâncias externas não vão impedir o nosso contato direto com essas verdades que já iluminaram o nosso caminho. Se o evangelho está no coração da gente, ou seja, se as verdades do evangelho fazem sentido para nós, não tem como a gente ter uma ação contrária. E se a gente tem alguma ação contrária a essas verdades, a primeira coisa que nos acontece é um mal-estar. Que é natural do mundo de provas e expiações a gente agir em direção contrária ao evangelho, está tudo certo. Mas a questão é eu ter consciência disso e conseguir fazer o caminho de volta. E para fazer o caminho de volta,
Não dá para ficar no sono do esquecimento, nem nas lamentações estéreis. Aí então, no capítulo 167 desse mesmo livro, Emmanuel vai dar uma frase boa para a gente. É forçoso reconhecer que a disciplina entra aqui como um fator decisivo. Mas aí, minha gente, não é aquela disciplina que a gente aprendeu na escola com punição. É a disciplina porque é justo. É a disciplina porque eu não posso ser menos do que eu já fui. É disciplina porque eu quero os resultados dos meus esforços. É disciplina porque eu preciso começar agora, de madrugada, e não depois, para que eu possa me sentir una com Deus, para que eu possa me sentir bem comigo mesmo, para que eu possa me sentir filha de Deus, mergulhado no amor de Deus. E é isso, meus amigos, é de madrugada, é agora que a gente precisa começar a agir. Uma boa semana para todos nós. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.